E boa tarde, deputado Tiago, me escutam? Ok, uma satisfação então agradeço a iniciativa das entidades envolvidas na organização desse evento, em especial a CBG, né? Trata de um tema tão relevante na nossa sociedade, que é o câncer de cabeça e pescoço. Então eu atuo como docente e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, trabalhando principalmente no diagnóstico de lesões orais de pacientes da capital e cidades do interior de Santa Catarina. Assim sendo a minha fala, né, o foco da minha fala vai ser justamente no diagnóstico precoce do câncer em cavidade oral. Então, não tenho qualquer conflito de interesse sobre o conteúdo que vai ser abordado aqui, ok? Ah, Na sequência, né, aqui a cavidade oral, quando a gente fala em cavidade oral, é importante a gente ter em mente, né, que a cavidade oral ela desempenha funções importantes como a mastigação, a deglutição, né, e a fala, ela é composta por uma série de estruturas, tá? Como o lábio superior, inferior, a porção anterior da língua, a assoalho de boca, a gengiva, os dentes, tá? A mucosa da bochecha, né, ou mucosa jugal, e também o palato duro, né, ou o céu da boca. Então, nesse estudo de 2023, né, utilizando um banco de dados de uso público, né, de estatística de câncer nos Estados Unidos entre 2001 e 2017, quer dizer, ao longo de 16 anos, né, foram avaliados mais de 200 mil pacientes, né, e mostrou achados muito similares àqueles encontrados no nosso país, né, em estudos nacionais, em que a região da língua, de fato, principalmente a região lateral e assoalho de boca, são as regiões mais afetadas, né, seguidos pelo lábio, também pela própria exposição solar, são feitos bastante importantes de rastreamento do câncer de cavidade oral. Além disso, reforça, né, que homens eles são mais afetados, em cerca de 62%, e a doença ela continua em ascensão, tá? Não só nos Estados Unidos, como no Brasil e no restante do mundo. Aqui alguns dados, né, que a gente traz de incidência de câncer de cavidade oral, né, que foi justamente divulgado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer relativa a 2022. Então, o Brasil ele aparece em sétimo lugar no mundo em número de casos de câncer de cavidade oral e entre os países com maior incidência no continente americano, né? Então, o número estimado de casos novos de câncer de cavidade oral para o Brasil, né, para cada ano do triênio de 2023 a 2025 é de mais de 15 mil casos, então um dado bastante relevante. Isso se agrava ainda mais quando a gente traz esse panorama quanto à mortalidade, né? Então o Brasil ele ocupa o topo entre os países do continente americano, então e isso se reflete também em países em que você tem um alto índice de desenvolvimento humano e tem um impacto nas taxas de mortalidade, tá? Por câncer, por meio de ações, né, para combate por vias de intervenção eficazes, para a prevenção, detecção precoce e tratamento, né? Em contrapartida, países em transição, essas taxas seguem aumentando, ou no máximo mantendo-se estáveis, né? Então, o desafio dos países de baixo e médio desenvolvimento é, portanto, utilizar melhor os recursos e os esforços para tornar, né, mais efetivo o controle do câncer. Como bem colocado já pelo Dr. Rogério Bedivitz, né, então o consumo de tabaco e álcool realmente são os fatores de risco que são muito relevantes no desenvolvimento do câncer bucal, né? Então, quando a gente fala de tabaco, qualquer tipo de consumo de tabaco, seja ele charuto, cachimbo, narguilé, cigarros eletrônicos, que tem uma série de substâncias, né, que tem potencial de carcinogênese, né? E o consumo excessivo de álcool também, né, pelo próprio efeito sinérgico, né, que ele pode também contribuir a elevar o risco em mais de 35 vezes, né? A gente ressalta também aqui a importância, né, como também já colocado do HPV, principalmente os subtipos 16 e 18, né, em regiões principalmente de orofaringe, né, exposição crônica ao sol, que tem uma relevância maior, principalmente para o câncer de lábio, né? Obviamente, outros fatores também, a gente sempre diz que o câncer é multifatorial, né? Então, o avanço da idade, condições nutricionais, né, também favorece bastante o desenvolvimento da doença, tá? E quando a gente fala de diagnóstico precoce, né, especialmente em câncer de cavidade oral, é fundamental a identificação dos principais sinais e sintomas, né? Em geral, o próprio cirurgião dentista, que é o profissional que tem mais acesso à cavidade oral,
que tem, né, plenas condições de identificar esses achados, principalmente dores persistentes em cavidade oral ou face, né, ulcerações ou feridas que não cicatrizam por um período superior a 15 dias, né, lesões avermelhadas ou placas esbranquiçadas, nódulos em pescoço, rouquidão persistente, são dados importantes, né, que têm que ser rastreados, dificuldade mastigatória, deglutição e fonatória, além de assimetria facial, que também alguns pacientes apresentam, principalmente em estágios mais avançados de doença, né? Então, esse estudo finlandês que eu estou trazendo aqui, ele envolveu mais de 500 pacientes com diagnóstico de câncer de cavidade oral e mostrou que cerca de 10% dos atrasos de encaminhamento para tratamento desses pacientes ocorreu em decorrência da falta de reconhecimento pelos profissionais da área de saúde, né? Isso incluindo tanto médico como dentistas, né, os principais achados clínicos do câncer, né? E pior, alguns casos eles foram tratados ou encaminhados para outros tratamentos inadequados, né, como antibiótico-terapia, uso de anti-inflamatórios, relaxantes musculares e até mesmo extrações dentárias. E no caso da cavidade oral, né, o acesso anatômico favorece a inspeção visual e a detecção precoce das lesões, né, principalmente as avermelhadas e esbranquiçadas, que em geral são precursoras do câncer bucal, e elas são definidas pela própria OMS como desordens potencialmente malignas. Então, nessas imagens, nós podemos observar leucoplasias, que são essas imagens, né, essas placas mais esbranquiçadas, a gente pode observar em região lateral de língua, né? Ao mesmo tempo, algumas lesões têm um perfil mais avermelhado, são lesões eritioplásicas, e algumas lesões têm um perfil mais misto, né, que a gente consegue visualizar tanto lesões avermelhadas como esbranquiçadas, que são lesões consideradas eritroleucoplásicas. Porque, afinal de contas, o que a gente quer, justamente procura, é detectar, né, evitar justamente do paciente ter um diagnóstico tardio, como são esses casos que eu estou trazendo nessa imagem. Então, o que é uma realidade no nosso país, né, em que a maioria dos casos são feitos, né, o diagnóstico em estágios 3 e 4 de doença. Então, esses casos projetados aqui ilustram bem o paciente de 59 anos à esquerda e outro de 68 anos com câncer em estágio avançado, ocupando boa parte da cavidade oral, acometendo linfonodos, pele, sítios à distância, né? Além do prognóstico mais sombrio, aqui o paciente acaba necessitando de tratamentos que são muito mais complexos, né? E, além disso, acaba gerando maiores custos, né, ao Sistema Único de Saúde. Então, o diagnóstico inicial do câncer bucal, né, ele depende do exame clínico detalhado, né? Então engloba uma entrevista detalhada, identificando as doenças de base, antecedentes familiares, fatores de risco para o câncer, né? Além de uma inspeção e palpação cuidadosa, né? Não só na cavidade oral, como também palpação de pescoço, né, linfonodos cervicais e, se necessário, a solicitação de exames complementares, né? Quando a gente fala de câncer de cavidade oral, o padrão ouro ainda é a biópsia, né, com análise anatomopatológica, né? Então, ele é um padrão baseado na coleta de um fragmento lesional, né? Esse fragmento ele é encaminhado para o laboratório de anatomia patológica e faz, então, a emissão de um laudo que vai ou não confirmar o diagnóstico para câncer, né? Então, existem alguns casos em que é necessário também a solicitação de exames de imagem, como tomografia, ou exames mais detalhados, como o PET scan, em casos em que, para avaliar a extensão da lesão, acometimento do tecido ósseo ou metástase de órgãos distantes do sítio primário, tá? E dentro desse contexto do diagnóstico precoce do câncer de cavidade oral, é fundamental o fortalecimento, né, da infraestrutura de saúde que favoreça o rastreamento, assim como o acesso do paciente ao serviço, né? É recomendado que os protocolos para a regulação dos casos eles sejam bem definidos, né? Então, que haja um financiamento das ações de investigação, desde a atenção primária, né, além de mecanismos que favoreçam o monitoramento desses pacientes, né, que apresentam os fatores de risco para o câncer de boca, tá? E algumas considerações, então, finalizando a minha fala, né, eu reforço que a prevenção e a informação ainda são as maiores armas do combate ao câncer, né? Então, a promoção de atividades de prevenção, o aprimoramento profissional, né, da área de saúde é fundamental nessa cadeia, além de acesso, né, do paciente ao dentista, que muitas vezes é uma dificuldade, né, que geralmente é o primeiro profissional a inspecionar
a cavidade oral, assim como a necessidade de um fluxo adequado para os meios, né, de laboratórios de patologia, uma rede de atenção à saúde organizada que permita, né, o diagnóstico dentro de um tempo oportuno. Então, eu vou aqui encerrando a minha fala, então agradeço mais uma vez a participação, assim como de todas as entidades envolvidas, e passo a palavra à mesa. Eu agradeço ao senhor Rogério Bundak por suas contribuições e